Muita paz, amados irmãos, muita paz, amada igreja. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de estudo bíblico. Permitam-me saudar a todos que estão aqui presentes e aos que nos acompanham a partir do Facebook. Quero saudar na bendita paz do Senhor. Saúdo também em nome do nosso pai e nosso pastor Elder Mucoio. Saúdo também em nome desta família que é a família Divino Ministério de Deus. Amém. Agradecer pelo seu tempo, pela sua fé. Vamos juntos agora aprender em torno da palavra do nosso bom e eterno Deus. Estamos no dia de sexta-feira, 18 horas, é o dia que se ministra o estudo bíblico. Amém? Então, mais uma vez, queria convidar os amados irmãos, aos que nos acompanham nesta hora, os que estão aqui presentes, para que possamos nos colocar de pé, para dar início a esse estudo, onde vamos pedir a presença do Espírito Santo, onde vamos pedir a permissão do nosso Senhor que Ele esteja conosco, que não sejam palavras vazias, palavras do homem, mas sejam sim palavras que venham alimentar o nosso espírito, venham saciar a sede da palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar, amada igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, por estarmos aqui em Sua presença. Obrigado, Pai, pela Sua palavra abençoada que estamos aqui agora para receber. Pai, te pedimos nesta hora que o Senhor possa visitar os nossos corações, que o Senhor possa preparar, meu Pai, purificando e lavando o interior do nosso coração, meu Pai. Prepara para que seja um coração pronto a receber a Sua palavra nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. E Pai, queremos te pedir que através desse estudo o Senhor possa abençoar cada alma presente aqui na Sua igreja e a cada alma, meu Pai, que for acompanhar-nos por meio desta plataforma Facebook. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que possa derramar o conhecimento do alto, o seu divino saber, meu Pai, sobre as nossas mentes e os nossos corações, meu Pai. Que esta palavra venha despertar a nossa fé, que esta palavra venha conectar-nos a Ti, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, que venha visitar, venha fluir em cada um de nós, meu Pai. Que nenhuma palavra escape ao entendimento de cada um de nós. Que nenhuma palavra, meu Pai, saia dispersa ou qualquer dúvida, meu Pai. Nós cancelamos a dúvida, cancelamos a distração. Permita-nos, Pai, neste momento, somente estar aqui no lugar da Sua presença, aonde contigo falaremos, Pai, e de Ti ouviremos nesta hora, em nome de Jesus. Espírito Santo, queremos Te agradecer mais uma vez e oramos em nome de nosso Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Podemos tomar os nossos assentos para que possamos dar início ao nosso estudo. Estávamos a oferecer esta breve oração ao nosso bom Deus, onde agradecemos ao nosso eterno Deus, lembrando que estamos a agradecer não pelas coisas que Ele faz na nossa vida, não por aquilo que supostamente nós compreendemos como Ele representa para nós, mas sim por aquilo que Ele nos torna a cada dia quando estamos na presença dEle, na presença do Senhor. Amém? Somos gratos a Deus não pelas coisas que Ele faz, não por aquilo que Ele representa no nosso imaginar ou no nosso sentir, mas agradecemos por aquilo que Ele nos torna, pela nossa transformação por meio dEle, a cada dia que estamos em contato com a Sua palavra. Amém? Então, por isso nós somos gratos a Deus. E informar aqui a turma, informar aos irmãos que nos acompanham também em direto, que como tema para hoje, como tema para esse estudo, o nosso bom Deus trouxe como conhecer a Jesus. Amém? Estamos no estudo bíblico, estamos para conhecer ao nosso Criador, e como tema que o nosso Deus propôs para que pudéssemos estar aqui a meditar em torno dele, o tema é como conhecer a Jesus. Amém? Que o irmão seja portador da sua agenda, sua caneta e a sua Bíblia. Os irmãos também que nos acompanham a partir de casa, prepare a sua Bíblia, prepare a sua caneta, prepare o seu bloco de anotações, convida a sua família, convida os seus filhos, os seus parentes, convida os seus amigos, aqueles que estiverem próximos a si, alguém que esteja a passar por alguma dificuldade, alguma necessidade e que precise desta palavra para que venha trazer paz no Espírito. Então, vamos nos juntar nesta hora que vamos aqui meditar em torno desta palavra, em torno deste tema, como conhecer a Jesus. Amém? Amém? E o irmão também poderá clicar na tela do seu dispositivo, do seu telefone ou do seu tablet e irá aparecer o tema que estamos aqui a ministrar neste debate, nesse estudo abençoado. Amém? Primeiramente, ao lermos este tema, como conhecer a Jesus, nós temos procurado conhecer a Jesus até aqui, aquilo que fui compreendendo enquanto meditava. Nós temos procurado conhecer a Jesus a partir da sua palavra. Procuramos idealizar como Ele seja na nossa vida.
pelas coisas tangíveis que Ele tem feito por nós, porque o homem procura algo de concreto para poder compreender o mover de Deus na sua vida. Então, é nesta perspectiva que muitos de nós até aqui temos estado a conhecer a Jesus. Amém? Muitos de nós até aqui temos estado a procurar conhecer a Jesus pelas coisas palpáveis, pelas coisas tangíveis, pelas coisas alcançáveis aos nossos olhos, ou por aquilo que a nossa mente cria, pela nossa imaginação em torno daquilo que Deus tem feito por nós, as coisas palpáveis, já bem dissemos. Amém? Mas nesse estudo, enquanto vinha meditando, pude compreender numa perspectiva diferente. Amém? Que não traga aqui qualquer conflito. Lembrando que, como tema, o nosso Deus sugere para que possamos meditar em torno desta abordagem, deste tema, como conhecer a Jesus. Amém? Estamos nesse estudo para ver como é que poderemos conhecer ao nosso Criador. E começamos por esta abordagem aqui, que muitos de nós temos procurado conhecer a Jesus pelas coisas palpáveis, pelas coisas tangíveis, pelas coisas alcançáveis aos nossos olhos. Nós procuramos interpretar quem seja Jesus na nossa vida pelas coisas que Ele tem feito. Amém? Não que seja algo errado, mas por meio da palavra que vamos aqui meditar, por meio da meditação também que eu pude ter ao ser localizado com este tema que estamos aqui a meditar, como conhecer a Jesus, pude compreender numa outra perspectiva de como conhecemos a Jesus. Amém? Pude compreender que não é apenas pelas coisas que nós conseguimos tocar, pelas coisas que sentimos quando Ele se move em nós, não é somente pelas coisas palpáveis que nós conhecemos ou temos noção da dimensão de Deus na nossa vida. Porque sempre que nós nos apreendemos as coisas palpáveis para conhecer a Jesus, sempre que nós nos identificamos pelas coisas visíveis para conhecer a Jesus, sempre que nós buscamos um sentimento no nosso interior para poder compreender quem é Jesus na nossa vida, podemos cair num erro. Amém? No momento em que essas coisas já não estão a fluir na nossa vida, nós pensamos que Jesus não é aquilo que nós julgávamos ser. Amém? Se nós nos apoiamos na ideia de que Jesus é aquilo que tem feito por nós, se nos apoiamos na ideia de que Jesus é aquilo que tem executado na nossa vida, então o dia em que não formos a ver ou não formos a sentir as coisas que nós criamos dentro de nós, que nos faziam pensar quem seja Jesus na nossa vida, o dia em que não tivermos esse tipo de mover dentro de nós, nós iremos entrar em conflito interior. Já não estaremos na condição de compreender realmente quem seja Deus, o que Ele espera de nós. Amém? Por intermédio da sua palavra. Então, pode compreender também nesta meditação em torno deste tema, que conhecemos a Deus no momento em que nós estamos em conflito com Ele. Amém? Vamos aprofundar a Escritura para poder compreender melhor. Nós conhecemos a Jesus no momento em que estamos em choque com Ele. É quando Deus se revela a nós. Amém? Se nós nos apoiarmos na ideia de que tudo de bom que Ele faz é que revela quem é Jesus na nossa vida, então, o dia em que nada de bom acontecer enquanto estamos na presença de Deus, iremos estar num conflito interior de quem é Jesus na verdade. Que amor é esse que se diz, se nada de bom acontece na minha vida? Amém? E os livros que vamos aqui meditar em torno deles, os irmãos que já nos acompanham, que possam fazer menção. Vamos meditar no livro de João, para começar, livro de João. Iremos ler no capítulo 8, dos versículos 31 a 32. Amém? Primeiramente, vamos começar com o livro de João, no capítulo 8, dos versículos 31 a 32. Veremos de seguida o livro de Mateus, no capítulo 10, dos versículos 34 a 36. Vou repetir, o segundo livro que vamos ler é o livro de Mateus, no capítulo 10, nos versículos 34 a 36. Veremos depois de Mateus a segunda carta aos Coríntios, segunda de Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 2 a 7. Repetir, a terceira escritura que vamos aqui meditar nesse estudo é segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, dos versículos 2 a 7. Iremos de seguida Primeira de Reis, amém? Primeira de Reis, capítulo 10, versículos 1 a 8. Primeira de Reis, capítulo 10, versículo 1 a 8.
e iremos finalizar novamente em Mateus, capítulo 12, nos versículos 38 a 42. Amém? Então, essas são as escrituras que os irmãos anotaram, creio que anotaram. Aqueles que anotaram, que estão a acompanhar-nos, pedia para que fizessem esta sequência das escrituras, ou mediante a leitura os irmãos também vão fazendo constar no campo dos comentários a escritura que vamos aqui a meditar. Mais uma vez, para quem se conecta a nós agora, os irmãos que estão aqui presentes, o tema para esse estudo é como conhecer a Jesus. E vínhamos aqui explicando que muitos de nós buscamos compreender ou buscamos conhecer a Jesus pelas coisas que Ele tem feito, pelas coisas de bem ou boas que Ele tem feito na nossa vida, porque Deus é amor. Então, nós quando nos apoiamos sempre nas coisas boas que Deus faz para nós, sempre que queremos compreender a Jesus pelas coisas tangíveis ou palpáveis que Ele faz, pelas coisas mensuráveis na nossa vida, nós, o dia em que não pudermos ver essas coisas acontecerem, o dia em que não pudermos ver coisas boas na nossa vida, poderemos entrar num descrédito, num conflito interior de que, na verdade, aquilo que eu pensava de Jesus não é. Então vamos entrar na incredulidade. Amém? A incredulidade é a perda da confiança. Deixaremos de confiar em Jesus porque aquelas coisas que nós nos apoiávamos, as coisas visíveis, coisas palpáveis, que nós nos apoiávamos para compreender ou conhecer a Jesus, se um dia não vemos, se um dia não sentimos, ou se um dia deixamos de ver o amor a mover-se em nós, nós iremos entrar em conflito, iremos entrar automaticamente na incredulidade, que é a perda de confiança no nosso Senhor. Mas então, como conhecer a Jesus? Vamos aqui já abrir o livro de João, no seu capítulo 8, dos versículos 31 a 32, que já passo aqui a ler. Amém? Que o Espírito Santo prepare os nossos corações e venha abençoar a sua escritura, que esta verdade, esta palavra nos capte aos nossos corações, que venha edificar-nos cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Livro de João, no capítulo 8, nos versículos 31 a 32, assim diz a palavra do Senhor. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Amém? Estamos a ver aqui estas palavras-chave. Jesus dizia aos judeus que creram, as pessoas que diziam crer em Jesus. Amém? As pessoas que estavam ao seu redor a todo instante, a ouvir Jesus ministrar, a ouvir Jesus a falar a respeito do amor, que ouviam Jesus a falar a respeito do Pai. Essas pessoas comoviam-se pelo que viam em Jesus, essas pessoas comoviam-se pelas coisas que sentiam através da palavra de Jesus, essas pessoas comoviam-se por aquilo que era palpável, aquilo que era compreensível, que estava diante dos seus olhos, que Jesus ministrava. Mas Jesus deixou esta palavra-chave para que todos possamos compreender. Vocês são verdadeiramente, quer dizer que para verdadeiramente nós conhecermos a Jesus, amém? Verdadeiramente são meus discípulos se permanecerem fiéis. Se permanecermos fiéis a Jesus em verdade, se permanecermos fiéis aos ensinamentos, seremos verdadeiramente discípulos. E quem são discípulos? O livro de Atos, no capítulo 1, já vimos quando Jesus deixava instruções aos seus discípulos. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho, amém? De Jerusalém, passando pela Samaria, até os confins da terra. Os discípulos são aqueles que testemunham, testificam de Jesus, não é verdade? Os discípulos de Jesus são aqueles que são portadores do seu testemunho, que por intermédio do Espírito Santo, eles testificam a Jesus para todos aqueles que recebem a palavra. Amém? Então, Jesus dizia que verdadeiramente iremos testemunhar a Jesus. Quem testemunha a Jesus é aquele que conhece. Ninguém dá testemunho de algo que não conhece. Amém? Ninguém pode dar o testemunho de alguém que não conhece. Ninguém pode dar o testemunho de uma coisa que não conhece. Então, se verdadeiramente é necessário ser discípulo, o discípulo é aquele que testifica de Jesus. Então, para conhecer a Jesus, é necessário permanecer fiéis a toda a verdade que é dada por ele. Versículo 32 diz: o então por quê? O então é a consequência. Se permanecermos fiéis aos ensinamentos, se permanecermos fiéis enquanto conhecemos e testemunhamos a ele, independentemente das circunstâncias, se nós permanecermos fiéis, procurando conhecer a Jesus em todas as circunstâncias,
sendo suas testemunhas por intermédio do Espírito Santo que testifica em nós o mover de Jesus na nossa vida. Somente assim o versículo 32 já esclarece. Então, como consequência, amém? Amém? No versículo 31 diz como devemos agir, e o 32 já diz como consequência da nossa ação. Se permanecermos fiéis ao seu ensinamento, se nós buscarmos compreender a ele através da fidelidade no seu ensinamento, qual será a consequência? Pois diz aqui, então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus, que nos disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Amém? Então estamos aqui a ver nesta abordagem, lembrando que o tema diz como conhecer a Jesus. Amém? Este tema vem porque muitos de nós esfriamos na fé, muitos de nós deixamos de confiar em Jesus, porque inicialmente nos apoiamos nas coisas que Jesus faz na nossa vida. Coisas visíveis, coisas palpáveis, coisas tangíveis, coisas mensuráveis, coisas contáveis, tudo aquilo que Jesus faz que é alcançável à carne. Então, se nós nos apoiamos nessas coisas, no dia que Jesus aparentemente deixa de se mover desta forma, porque ele nunca deixa de se mover na nossa vida, mas no dia em que Jesus deixa de se manifestar por estas coisas que nós nos apoiamos, que nós identificamos a ele na nossa vida, identificamos porque nos abençoou, identificamos porque sempre nos cura, identificamos porque sempre que oramos ele nos livra, identificamos, dizemos que conhecemos a Jesus porque tudo nos corre bem, dizemos que conhecemos a Jesus porque sempre que oramos ele nos cura, dizemos que conhecemos a Jesus porque quando lemos a palavra de Deus sentimos algo em nós. Então, no dia que essas coisas, ou no dia que Jesus não se mover desta forma que nós nos apoiamos, muitos caem na perda de confiança porque pensamos que conhecemos de forma errada. Amém? Mas não é conhecer de forma errada, porque Jesus aqui já nos traz essa abordagem. Se verdadeiramente queremos ser os seus discípulos, devemos permanecer fiéis aos seus ensinamentos. Então, como consequência, se permanecermos aos ensinamentos, lembrando que enquanto aprendemos, enquanto caminhamos com Jesus, tanto coisas boas, coisas más podem acontecer. Mas, no entanto, todas as coisas que acontecem cooperam para que nós possamos conhecer mais a Ele. Amém? Por isso Jesus diz, então conhecerão a verdade. Então, somente conheceremos a Jesus se permanecermos e permanecermos fiéis. Amém? E esta é a verdade que nos vai libertar. E eu ainda ia meditando em torno desta palavra e compreendi que nós não conhecemos a Jesus através das coisas que nós criamos ou idealizamos em relação a Ele. Amém? Que possamos tomar nota disto, os irmãos também que nos acompanham. Jesus não nos permite conhecer a Ele na essência, porque ninguém viu Deus, mas através do Filho que veio no meio dos homens, podemos compreender os atributos de Deus. Mas ninguém compreende que Deus tem aquela aparência de Jesus. Ele só encarnou naquela figura que nós vimos. Amém? Então ninguém conhece a Deus, nem a sua dimensão, nem quão grande é o seu poder. Nós só sabemos que Ele tem poder, que é grande, que é imensurável, que o domínio a Ele pertence. Mas nenhum homem está em condições de mensurar, nenhum homem está em condições de tirar medidas, ninguém está em condições de ver nessa perspectiva de nós mesmos, da nossa abordagem, da nossa vontade. Nós não podemos compreender a Deus, porque Ele não se deixa conhecer diante do homem. Amém? Deus não permite com que o homem lhe conheça na sua própria perspectiva. Então, o que eu pude compreender nessa visão, nessa meditação, é que Deus nos permite conhecer a Ele através de nós mesmos, através daquilo que Ele faz em nós. Amém? E lembrando que todo homem nasceu no pecado, nós não somos perfeitos. O ser humano não é perfeito. Amém? Então, toda hora que nós nos deparamos com a perfeição de Deus, a todo momento que nós lemos a Escritura, a todo momento que ouvimos uma palavra de ungido de Deus, que é o encontro com Jesus, toda palavra que nos é direcionada através da leitura bíblica, através da meditação, através de um culto, através de uma palavra direcionada pelo homem de Deus ou por um ungido de Deus, aquela palavra nos permite conhecer a Jesus. E se nós prestarmos atenção, toda palavra que recebemos da parte de Deus ou dos seus ungidos, esta palavra primeiramente causa choque.
Amém? Por isso, muitos de nós resistimos à palavra de Deus. Muitos de nós combatemos a verdade primeiramente, no primeiro contato. Amém? Então, este combate, este choque, esta violência que a palavra tem ao alcançar nosso coração, muitas das vezes nós deixamos de compreender Jesus como amor. Amém? Deixamos de compreender Jesus como amor, porque a Bíblia diz que Jesus é amor, mas nós nos esquecemos que como homens carnais vivemos no pecado, nascemos no pecado, e quando temos um encontro com Deus, porque Ele é puro, Ele é verdade, Ele é justiça, Deus não é impureza, Ele é pureza. Então a palavra trabalha em nós, então Deus nos permite conhecer a Ele pela modificação dentro de nós que a palavra dele faz. Amém? Este choque, estas feridas que a palavra de Deus cria em nós, amém? As exortações, as repreensões, em outras palavras, nós passamos a conhecer mais a Deus, não pela quantidade de vezes que nós acertamos, amém? Estamos juntos, amados irmãos. Nós passamos a conhecer mais a Deus, não pela quantidade de momentos ou de vezes que nós acertamos, mas é na quantidade das vezes que nós erramos que aprendemos a conhecer a Jesus. Amém? Não conhecemos a Jesus pela quantidade de vezes que nós obedecemos. Amém? Vamos compreender isso quando formos a ver o livro de Coríntios. Não é pela quantidade de vezes que obedecemos, porque se nós sempre obedecêssemos, quem iria nos tirar a imperfeição para pôr a perfeição em nós? Então, todas as vezes que a desobediência vem, amém? Todas as vezes que se reflete em nós algo como desobediência, na verdade é a palavra de Deus a remover a desobediência, mostrando o que Deus quer de nós. E nós passamos a conhecer a Jesus através da remoção destas coisas dentro de nós. Amém? E compreendendo que no momento em que Jesus remove a desobediência, no momento em que Jesus remove a soberba ou o orgulho, no momento em que Jesus remove o pecado em nós, causa dor. Porque nós vivíamos dessa forma, julgávamos que era uma vida ideal, nós vínhamos vivendo, vínhamos andando, vínhamos falando de uma certa forma, amém? Porque nascemos no meio do pecado, vínhamos nos comportando assim como o pecado dizia para nós comportarmos, amém? Então no momento em que a palavra de Deus vem e incorpora em nós, ela causa dor, porque está a remover algo que era habitual, era algo que nós já tínhamos interiorizado em nós. Então para que essa coisa seja tirada, ela causa dor. Então, pude compreender que não é somente nas coisas boas que nos permitem conhecer a Jesus. Conhecemos mais a Jesus através dos momentos em que nós passamos momentos de dor, momentos de angústia, momentos de aflição. Amém? Porque se nós passamos a conhecer a Jesus nos momentos em que as coisas não vão bem, passamos a identificar o mover de Deus no momento em que as coisas não correm bem. Então, no momento em que as boas coisas acontecerem, será muito mais fácil nós crermos que é o mover de Deus. Amém? Vou pedir aos irmãos para abrirmos já o livro de Mateus, no seu capítulo 10, que eu já tinha feito a menção, pedi aos irmãos que era para poderem fazer, tomar nota, amém? Estamos agora no livro de Mateus, o segundo livro, no seu capítulo 10. Livro de Mateus, no seu capítulo 10, dos versículos 34 a 36. Amém? Já achamos? Livro de Mateus, no seu capítulo 10, dos versículos 34 a 36. Amém? Não que seja errado, mas pode se tornar uma armadilha para nós mesmos se buscarmos conhecer a Jesus pelas coisas boas. Não que seja errado, amém? Porque Deus é amor. Mas nós temos que compreender que Deus, Jesus, Espírito Santo, não se deixam conhecer ou não permitem com que o próprio homem possa dizer que eu conheço a Deus. Amém? O homem jamais conseguirá explicar a Deus. O homem jamais conseguirá conhecer a Deus na sua plenitude. Mas é através do mover da palavra de Deus em nós que nós conhecemos a Jesus. Amém? Se alguém for evangelizar a um irmão pelas coisas boas que Jesus fez na vida dele e não contar os momentos em que ele passou por tribulação e mesmo assim Jesus se moveu e hoje ele está livre, então aquela pessoa quando vier à igreja e conhecer a Jesus,
no dia em que passar por uma tribulação, ele vai deixar de confiar. Porque aquela pessoa que evangelizou a este irmão não contou dos momentos de tribulação que passou. Então, muitos de nós procuramos conhecer a Jesus pelas coisas boas, pelas coisas que sentimos de bem, pelas coisas que conhecemos de bem. Não que seja errado, mas pode constituir-se numa forte armadilha para a incredulidade vir crescer em nós, enquanto estamos na presença de Deus. Amém? Por isso Jesus disse: se vocês querem ser meus discípulos, sejam fiéis, permaneçam nesta verdade, e somente assim vão conhecer. Quando permanecerem fiéis, vão conhecer. Amém? Somos nós que temos que ser fiéis. Não o quanto Deus é fiel a nós, o quanto nós nos tornamos fiéis a Ele. Amém? Jesus disse: se vocês permanecerem fiéis, não na minha fidelidade vocês irão conhecer a verdade. Não. Jesus não disse que na minha fidelidade para convosco vocês me vão conhecer. Jesus disse: se vocês forem fiéis ao meu ensinamento, então me vão conhecer. Tudo diz respeito ao homem. O quanto nós somos fiéis, o quanto nós confiamos tanto nas coisas boas ou nas coisas más. Somente quando passamos por estes dois períodos, mesmo assim nos mantendo fiéis a Ele, então, quanto mais Jesus se move em nós, nos momentos bons ou maus, nós somos capazes de ter o conhecimento do que Ele é. Por isso, mesmo que nós tenhamos uma capacidade tão grande de orar, muitas pessoas já viram milagres acontecer, mas sempre se surpreendem quando Deus age. Então, por que nos surpreendemos? Porque Jesus nunca permite com que o homem possa medir a Ele e dizer: eu já conheço a Jesus. Porque Jesus está sempre a trazer novidade para nós. Amém? Ainda que nós já tenhamos visto tamanha manifestação de poder de Deus, libertação de tal forma, ainda que nós digamos que temos já tamanha fé, porque Deus já fez tanta coisa na nossa vida, mas sempre que Deus liberta alguém, causa espanto em nós. Sempre que Deus faz um milagre a alguém, causa espanto em nós. Sempre que Deus se move na nossa vida, causa espanto. Esse espanto é alguma coisa que está a ser removida, que nos convence de que Deus, na verdade, é na minha vida. Amém? Então, que não nos apeguemos somente às coisas boas, mas também no momento em que a palavra de Deus vem causar dor ou ferida em nós. Porque a palavra, quando causa dor, é a mão de Deus a remover aquilo que era o nosso hábito, aquilo que era a nossa imperfeição. Amém? Porque nós praticávamos aquilo naturalmente. Se é algo natural e é removido de nós, dói. Amém? Deus tira para colocar a perfeição em nós. Então, neste momento de choque, é o momento em que mais temos a oportunidade de conhecer a Jesus. Amém? Então, agora estamos aqui no livro de Mateus, capítulo 10, vamos ler os versículos 34 e 36. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse: não imaginem que vim trazer paz à terra. Amém? Estamos a compreender, irmãos? Jesus dizia: não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Amém? É Jesus quem afirma que Ele aqui na terra não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Acrescenta ainda no versículo 35. Vim para pôr o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Amém? O que Jesus pretende dizer quando traz esta abordagem na nossa própria casa? Nosso pai, nossa mãe, nora com sogra. Ele não veio trazer paz, mas sim trazer espada. É aquilo que estamos aqui a dizer. A verdade de Deus causa um choque em nós. Nós conhecemos a Deus no momento em que a palavra causa choque. Por isso, todo milagre, sempre que Deus opera, nos causa choque. Porque Deus nunca permite com que o homem lhe conheça na dimensão da compreensão do homem. Mas tem que ser naquilo que Deus faz em nós. Naquilo que Deus cria, na modificação interior. Não pelas coisas que Ele deixa para nós. Não pelas coisas que Ele coloca diante de nós. Mas pela modificação interior que nos convence que este é o meu Deus. Então, Jesus está a trazer aqui esta verdade, que a palavra de Deus, porque encontra o homem no pecado, encontra o homem a viver naturalmente no pecado, porque o homem nasceu do pecado. Esta palavra vem como uma espada, vem para separar o homem do seu pai, da sua condição natural, da sua geração, do seu modo de viver. Amém? Jesus vem trazer um homem novo.
Então, para tirar o velho eu, dói, causa dor. Então, é neste momento que Jesus nos modifica, que nós temos que fixar a nossa compreensão de quem Jesus é na nossa vida. Que o amor de Deus, na verdade, ele causa esse cenário, este impacto na nossa vida. Amém? Então, Jesus dizia: não imaginem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. 35. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Diz ainda no versículo 26, seus inimigos estarão em sua própria casa. Amém? Então, para compreendermos que tudo isto é natural que esta palavra venha como espada. Porque sempre no momento em que ela nos conserta, nos permite conhecer o amor de Deus. Amém? Amém? Não é pelo número de vezes que nós acertamos que conhecemos a Jesus. Não. Muitas vezes Jesus vai confrontar aquilo que nós julgamos saber. Então é neste momento que Ele nos permite conhecer a Ele. Conhecemos a Ele sabendo o que Ele quer de nós. Amém? Nós conhecemos a Jesus quando compreendemos o que Ele quer de nós. Se a palavra nos confronta, é o que Ele quer de nós. Então sabemos o que Deus é, mediante os atributos que Ele nos concede, mediante a sua palavra que nos é declarada. Amém? Toda a palavra de Deus que é declarada para nós é um atributo de Deus a tentar se personificar em nós. Amém? Deus procura criar em nós a sua personalidade através de toda a palavra que nós recebemos. Amém? A personalidade de Deus, as características de Deus, os atributos de Deus, os valores, tudo de Deus, Ele procura criar em nós, procura edificar em nós por meio desta palavra. Amém? Então, não é pelo número de vezes que dizemos sim. Mesmo naquele momento que nós combatemos dizendo não, aquela palavra está a procurar tirar este não de nós. Mas se nós permanecermos fiéis àquela palavra que nos é dada, estaremos a conhecer qual é a vontade de Deus na nossa vida. E, consequentemente, conhecermos a Deus por meio daquela abordagem que Ele se revelou a nós. Amém? Conhecemos a Jesus por meio de cada modo de abordagem que Ele tem na nossa vida. Da forma que Ele se manifesta na nossa vida, Ele permite com que nós possamos compreender daquela forma. Amém? Para o apóstolo Paulo, conheceu a Jesus naquela abordagem. Foi um choque, foi um impacto. Amém? Mas já outros homens que conheceram numa outra abordagem. Amém? Jacó conheceu numa outra abordagem a Jesus. Amém? Não foi com esta violência. Abraão conheceu numa outra abordagem a Jesus. Não foi com esta violência. Amém? Mas o apóstolo Paulo conheceu num cenário de muita violência. Amém? Glória a Deus. Então, conhecer a Jesus, que não nos apeguemos somente às coisas boas que Ele faz. Mesmo nos momentos em que oramos e parece que não responde, Deus está a mover-se. Então, é nessa perspectiva também que Deus quer que nós possamos conhecer a Ele. Amém? Como um Deus que se move não consoante a nossa vontade, mas sim consoante a sua própria vontade. E nós iremos conhecer através do impacto que esta palavra causa ou cria dentro de nós. Amém? Então vamos ver aqui a segunda carta aos Coríntios. Vamos compreender mais uma vez. Segunda carta aos Coríntios é uma escritura muito conhecida, é uma escritura que muita gente já tem conhecimento, já tem domínio, mas quando meditava, o Espírito Santo me levou a compreender nesta dimensão, nessa perspectiva, como conhecer a Jesus. Amém? Que o próprio Jesus não permite que o homem diga, eu conheço o meu Deus. Amém? Porque jamais o homem poderá compreender a dimensão, a largura ou a altura de Deus. Mas, consoante o impacto que a palavra, a circunstância em que a palavra nos encontra e aquilo que a palavra causa em nós, nos permite conhecer a Deus naquela perspectiva. Amém? Nos permite conhecer naquela perspectiva. Então, temos que procurar ser firmes e fiéis a Deus em todas as circunstâncias. Porque a todo momento, Deus está a permitir com que nós possamos o conhecer. Amém? Não na sua totalidade, mas quanto mais a palavra de Deus se personifica em nós, quanto mais Deus nos atribui o seu caráter, então nós vamos também conhecendo a Ele aos poucos. A segunda carta aos Coríntios, é 2 Coríntios, capítulo 12, vou ler a partir do versículo 2, vou até o versículo 7. Amém? É a visão do apóstolo Paulo. Diz assim o apóstolo Paulo:
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Amém? Estamos a compreender esta abordagem. Deus não permite com que o homem o conheça na sua própria compreensão. Deus não permite com que o homem o conheça na sua própria abordagem, na sua própria percepção. Mas por meio de cada palavra que nos é dada, por meio do impacto que esta palavra causa em nós, seja bom ou mau, é assim que Deus nos permite conhecer naquela perspectiva a Ele. Jesus disse: se verdadeiramente querem ser meus discípulos, permaneçam fiéis. Somos nós, não Ele. Amém? Tudo tem a ver com nós. O quanto nós nos tornamos fiéis, tanto em momentos bons como maus. Porque em todo momento Deus está agindo para que o homem seja parecido com Ele. Amém? Então, Deus permite com que nós possamos ver a Ele através de nós mesmos, porque somos o seu semelhante. Então, conhecer a Jesus é conhecermos a nós mesmos quando permanecemos firmes na caminhada com Jesus. Enquanto nos distanciamos, não temos oportunidade de conhecer a Jesus. Por isso Jesus disse: se permanecerem fiéis, se mesmo com coisas boas ou más, mas enquanto caminhamos com Ele, é Deus a atribuir-nos o seu caráter como semelhante, para que nós possamos conhecer a Deus através de todo o atributo que Ele incorpora em nós. Amém? Então, se conhecermos a Jesus por meio das bênçãos, por meio do carro, por meio do casamento, por meio da promoção, se pensamos que conhecemos a Jesus por causa destas coisas, o dia em que Jesus se manifestar de uma outra abordagem, que não seja uma bênção tangível, nós iremos entrar em perda de confiança, em incredulidade. Amém? Jesus falava no livro de Mateus 17:17. Falava com os discípulos, chamou de incrédulos e perguntou ainda: até quando eu permanecerei no vosso meio? Por que Jesus fez esta pergunta? Isto está no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 17. Os irmãos em casa podem fazer menção a essa escritura, vão também meditar, porque faz parte deste tema. Apenas não trouxemos aqui como um livro para podermos aprofundar, mas também tem a ver com este tema, como conhecer a Jesus. Porque Jesus perguntou aos discípulos, no momento em que eles não conseguiram expulsar um espírito que estava num jovem. Jesus disse: gente incrédula, aos discípulos: até quando tenho que permanecer no vosso meio? Até quando esta palavra, quando é que a palavra vai causar o efeito para permitir conhecermos o poder de Deus na nossa vida? Se eles permanecessem firmes, poderiam conseguir. Mas a dado momento foram incrédulos, deixaram de acreditar. Porque conheciam a Jesus numa perspectiva que era tudo de bem para eles. Amém? Mas aquele confronto, aquela resistência do Espírito causou incredulidade nos discípulos. Então eles não compreendiam nesta dimensão que Deus sempre está agindo na nossa vida. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo também teve esta situação em que Deus, o próprio Deus, apesar de ter ele elevado ao terceiro céu, apesar de ter ele revelado o paraíso, apesar de ter lhe feito ouvir coisas maravilhosas, mas são coisas que Deus não permite com que o homem possa expressar, o homem possa compreender no seu próprio entendimento. Amém? Vou repetir o versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Versículo 5. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar. Amém? Estamos a prestar atenção aqui. Por causa dessa experiência, das coisas boas que o apóstolo Paulo viu, ele até poderia se orgulhar. Ele compreendeu isso, que ele podia cair na soberba pelas coisas que Deus lhe revelou, por aquilo que ele pensava que era Deus, pela forma que Deus levou a ele a conhecer a Deus. Amém? Mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Versículo 6.
Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Versículo 7. Ainda que eu tenha recebido revelação tão maravilhosa, amém? Vou repetir, versículo 7. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Amém? Então estamos aqui nesta meditação a compreender que não é das vezes que nós acertamos, que dissemos que já conhecemos o mover de Deus na minha vida. Não é pelas vezes que nós estamos alinhados que nós sabemos que já conhecemos a Deus. Amém? Não é por meio dos sorrisos que a palavra de Deus tem em nós que nós dizemos que já conhecemos a Jesus. Amém? Não é pela quantidade de vezes que recebemos um sorriso da palavra de Deus que nós podemos assumir que já conhecemos a Jesus. Muitas das vezes, da parte do próprio Deus, nos coloca um espinho para limitar esta abordagem, para que um homem não se julgue no lugar de Deus. Então, nós também conhecemos a Deus. Deus permite com que nós possamos o conhecer no momento em que passamos por uma forte tribulação, no momento em que parece que não há resposta da parte de Deus, no momento em que parece que muita coisa está estragada ao nosso redor. Mas se permanecermos fiéis verdadeiramente, vamos conhecer a verdade naquele momento. Vamos conhecer o mover de Jesus no momento da tribulação. E esta verdade nos vai libertar. Amém? Deus, apesar de ter elevado o apóstolo Paulo para conhecer todas essas coisas, apesar do apóstolo Paulo ter acertado várias vezes no seu ministério, apesar do apóstolo Paulo ter essa manifestação do poder de Deus nele, esta comunhão com Deus, Deus não permitiu com que o apóstolo Paulo dissesse que eu conheço o meu Deus. Colocou um espinho nele. Amém? Para que neste momento da fraqueza, o apóstolo Paulo possa conhecer mais o amor de Jesus. Amém? Então, isto para que nós não possamos cair na dúvida, para que não possamos cair na perda de confiança, na incredulidade. Jesus, quando chamou de incrédulos aos discípulos, para que nós também não possamos cair na incredulidade enquanto estamos num bom caminho. Amém? Enquanto caminhamos com Jesus, iremos acertar e iremos falhar. Mas que nós não possamos nos apegar apenas ao momento em que nós acertamos, para dizer que já conhecemos a Deus, pela quantidade de vezes que acertamos. Também nas vezes que nós não acertamos, nas vezes que erramos, Jesus ainda está a personificar a sua pessoa dentro de nós. Porque ele disse, eu vim para trazer espada e não para trazer paz. Vim para te colocar contra o seu pai. Quem é o pai? São os ensinamentos que nós recebemos na nossa casa quando nascemos. São os ensinamentos que a nossa nação nos dá. São ensinamentos que o homem nos dá. São ensinamentos que nós tivemos na nossa família. Então, o ensinamento de Jesus em nós vem nos pôr em rota de colisão com a sua própria palavra. Mas que ninguém caia na incredulidade, porque a palavra causou um choque dentro de nós. Aquela mulher samaritana no poço passou por humilhação, mas aquela humilhação lhe colocou numa condição de crente. Ela passou a crer em Jesus. Amém? Ela vinha com a sua forma de viver, vinha com a sua forma de ver a Jesus como um inimigo, via Jesus como um judeu que é inimigo do povo da Samaria. Mas a humilhação que a palavra que Jesus declarou sobre ela causou na vida dela, também foi uma palavra que incorporou o amor de Deus na vida dela. Ela dali foi livre, foi curada e foi testemunhar. O Espírito Santo incorporou nela e ela testificou para com as próximas lá na sua comunidade a respeito de Jesus. Amém? Estamos juntos, irmãos? Então, da experiência desse homem, versículo 5, eu teria razão de me orgulhar. Muitos de nós teríamos razão para crescer pelas vezes que nós acertamos. Teríamos razão para dizer, eu já conheço a Jesus. Eu já conheço essa escritura. Já conheço aquele servo. Eu já sei como vai ser aquele culto. Já sei como é que aquele dia vai ser. Sei como é que haverá libertação. Sei, não há razão de ir lá. Mas Deus coloca sempre um espinho. Não que já não esteja a mover-se em nós. É para que nós possamos continuar a conhecer a Ele, mas naquela perspectiva. Amém? Se o irmão de certa forma vacilou, esfriou, o espinho está falando na sua vida, te acusando, veja que Deus está querendo falar ainda algo na sua vida. Deus está querendo dizer, volte à minha presença.
Deus está querendo dizer, volta a caminhar comigo, porque eu quero que me conheças através de si mesmo. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui agora, 1 de Reis, já para terminarmos, para começarmos a colocar aqui contribuições e dúvidas. 1 de Reis conta a história de uma rainha que foi mencionada também no livro de Mateus 12. Mas para vermos o porquê Jesus mencionou no Mateus 12, vamos ver aqui a história desta rainha, a rainha de Sabá. Livro é 1 de Reis, no capítulo 10. Amém? Podemos fazer menção a este livro, essa escritura. Fico a aguardar que os irmãos me confirmem que já conseguiram achar a escritura. Quando acharmos, podemos dizer amém. 1 de Reis, capítulo 10. Vamos começar mesmo do versículo 1. Amém? A irmã já achou? Já achou? 1 de Reis, no capítulo 10, versículo 1. Vamos ler um pouco longo, vamos ler até o versículo 8. Amém? Diz assim a escritura. É só para podermos exemplificar que a palavra de Jesus, a palavra de Deus para nos localiza, encontra numa situação em que nós vínhamos com nossas crenças, nossos hábitos, nossos costumes, mas essa palavra ela causa choque em nós. Então, às vezes que nós resistimos e o espinho que foi colocado no apóstolo Paulo fala alto, nos causa dor, nos causa alguma enfermidade, esse espinho vem nos trazer mais dependência de Deus, na verdade. É Deus a procurar nesta forma de abordagem para que nós não tenhamos a soberba, para que nós não declaremos com todo o orgulho que já conhecemos, já sabemos quem é Jesus. Jesus é amor, eu basta voltar a ele, Jesus porque me ama, vai me libertar. Amém? Jesus não quer com que nós lhe possamos, o homem diga que eu já conheço a Deus. Não. Nós conheceremos a Jesus porque somos semelhantes. Conheceremos através de cada atributo de Deus que será incorporado por meio da palavra. Deus permitirá com que naquela abordagem estejamos a conhecer a Ele. Então esta rainha também foi ter com Salomão carregada das coisas que ela julgava que sabia. Amém? Resumidamente, esta rainha foi cheia de orgulho, cheia de questões, cheia de presentes, julgando que sabia quem era o homem de Deus, julgando que já conhecia quem era Salomão. Ela foi toda cheia de orgulho. Quero ver quem é este Salomão. Julgando, ela não foi humilde. Ela foi com a abordagem que ela julgava saber a respeito de Deus na vida de Salomão. Amém? Ela ouviu dizer coisas que ela julgou usar para poder rebater, para poder confrontar. Ela se viu na condição de confrontar a Salomão pelas coisas que ela ouviu dizer a respeito dele. Muitos de nós buscamos confrontar a Jesus dizendo, não, Ele vai me curar porque Ele é Deus de amor. Amém? Continuamos a pecar porque sabemos que Jesus é amor. Amém? E vamos à presença de Deus. Nesta abordagem, Ele vai me curar. Deus é amor. Certamente vai me localizar e vai me curar, porque daqui eu volto ao mundo e vou me perder. Amém? Esta mulher também foi carregada com esta abordagem, julgando que sabia quem era Deus na vida de Salomão. Mas ela foi surpreendida, ela se viu inferior. Tal como o apóstolo Paulo foi reduzido pelo espinho, esta mulher também foi reduzida pelo mover de Deus na vida dela. Amém? Diz assim logo no versículo 1. Livro, estamos a ler agora 1 de Reis, capítulo 10, a partir do versículo 1. E como subtítulo na minha Bíblia diz, a sabedoria de Salomão é demonstrada. Amém? Em outras palavras, a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Salomão foi um dom de Deus. Ele pediu para ser sábio e Deus ungiu a ele com a sabedoria divina. Então Deus manifestou a sabedoria diante daquela que vinha testar a sabedoria de Deus. Amém? Julgando que conhecia Deus. Por isso Deus nunca irá permitir com que o homem diga que já ele conhece, já sabe como ele vai agir, já sabe o que ele vai fazer, é só ir à igreja serei curada. Não. Deus nunca vai permitir com que o homem julgue conhecer a Ele. Nunca iremos conhecer a Deus, nunca iremos explicar quem é Deus. Apenas pelas coisas que Ele faz na nossa vida, pela transformação no nosso interior, nós podemos compreender quem é Deus, a partir da nossa experiência. Daí nos tornaremos testemunhas de Jesus, pelas coisas que nós passamos através da palavra dEle, tanto boas como más. Amém? Como conhecer a Jesus? Permanecendo fiéis. Amém?
1 de Reis, capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, amém? Estamos a compreender o que despertou a atenção nela, fama. Julgando que conhecia a Deus pela fama, no homem de Deus, amém? Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, amém? Foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Amém? Glória a Deus. Muitas das vezes nós viemos à casa do Senhor para pôr à prova a Deus, para ver o que Deus vai fazer. Se aquilo que praticamos ontem, Deus vai conseguir me expor, julgando que conhecemos a Deus. Mas Jesus diz: se vocês verdadeiramente querem ser livres, permaneçam fiéis. Vamos caminhar juntos. Tenham paciência para me conhecer pelas coisas que eu farei, e não endureça o coração. Quando esta palavra doer, quando eu expuser a sua vida, não fuja, permaneça para que tu me conheças através deste mover, através desta abordagem, que esta humilhação fará na sua vida. Amém? Nós conhecemos de uma forma firme a Jesus pelas coisas dolorosas que passamos com Ele. Amém? Muitos dos que permanecem fiéis a Jesus, muitos dos que permanecem firmes, inabaláveis com Jesus, é pelos momentos turbulentos que nós passamos na presença de Jesus. Porque se nós conseguimos atravessar uma tribulação firmes com Ele, então estaremos firmes sobre a rocha, edificados na palavra. Nunca os momentos bons nos vão colocar firmes com Deus. Porque aquela firmeza no momento mau, que fomos firmes, fomos fiéis, vamos conhecer a Jesus, porque Ele nos vai tirar daquela situação, quando menos imaginarmos. Porque aquilo que imaginamos, na verdade, não é a respeito de Deus. O que o homem julga conhecer a respeito de Deus não é a verdade. A verdade é aquilo que Deus faz quando menos esperamos. Isso é que Ele é, na verdade, em nós. Quando menos esperamos. Por isso, todo o livramento de Deus, toda a manifestação do poder de Deus causa admiração em nós. Porque, na verdade, o que esperamos é superado. Amém? Toda a nossa expectativa em relação ao mover de Deus é superada. Sempre é superada. Se hoje Deus se moveu de uma forma para nos libertar, e amanhã julgar que já sabemos como é que Deus habitualmente, amém, entre aspas, como é que Deus habitualmente nos concede o livramento, o que vamos compreender é que Deus nos vai humilhar e vai superar a nossa expectativa. Por isso o homem jamais poderá conhecer a Deus, porque Ele não permite. Então esta mulher, ouvindo ou movida pela fama de Salomão, porque Salomão era um homem de Deus e destilava sabedoria, esta mulher também foi ao encontro de Salomão. Mas qual é o motivo? Foi pôr a prova. Com o quê? Com perguntas difíceis. Queria humilhar ao homem de Deus, julgando que conhecia a Deus. Amém? Esta mulher foi pôr a prova com perguntas difíceis. Quem carrega perguntas difíceis para Deus? Amém? Mas Deus sempre nos causa admiração. Glória a Deus. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Versículo 2. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa. Amém? Em outras palavras, aquilo que nós falamos lá fora, ela chegou chegando. Amém? Essa senhora chegou chegando, toda poderosa, a manifestar o seu poder, aquilo que ela julgava ser a sua sabedoria, para confrontar a sabedoria de Salomão, que recebeu de Deus. Amém? Versículo 2. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos, carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente, tudo que tinha recebido dos pais, tudo que tinha recebido da sogra. Amém? Jesus disse: a minha palavra, o que eu vim fazer, não vim juntar, eu vim separar. Não vim trazer paz, vim trazer conflito. Esta mulher vinha com a sua suposta paz, daquilo que ela carregava, que era o normal do seu dia a dia, julgando que tudo aquilo que ela sabia a respeito de Deus, aquilo que ela adquiriu no mundo,
que lhe fez perceber quem era Deus na vida dela, ela carregou para pôr à prova o homem de Deus. Amém? Mas o que ela encontrou causou admiração a ela. Glória a Deus. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Conversou a respeito de toda a pergunta difícil que ela queria colocar à prova a sabedoria de Salomão. No momento em que teve o encontro, pôs em prática o seu plano de testar a Deus, de dizer que eu conheço Jesus. Amém? Desfilou a sabedoria diante da sabedoria de Deus, julgando conhecer. Mas Deus sempre coloca em nós um espinho, para que o homem saiba que nós não conhecemos somente pelas coisas boas, mas conhecemos e ficamos firmes com esse conhecimento quando nos momentos difíceis a palavra de Deus nos sustenta. Amém? Versículo 3. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Versículo 4. Quando a rainha de Sabá percebeu o quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, estamos a ver a humilhação aqui acontecer. Amém? Amém? Essa mulher esperava conhecer a Jesus através de Salomão, pelas coisas que ela julgava saber. Mas ela foi humilhada na sua própria arrogância. Assim como o apóstolo Paulo, sendo levado ao paraíso, ao terceiro céu, ouviu coisas maravilhosas, viu anjos, viu todo aquele cenário, mas Deus disse, mesmo assim, tu não me conheces, Paulo. Amém? Deus disse, não é desta forma que me deves conhecer, porque se quiseres me conhecer desta forma, então o orgulho irá crescer em ti. Por isso não devemos desistir quando erramos, estamos na presença de Deus. E não devemos nos convencer que já conhecemos a Jesus pela quantidade dos sorrisos, pela quantidade da mão que nos é passada pela cabeça, amém? Pela quantidade de livramento que Ele nos dá. Mesmo no momento da tribulação, Ele está conosco. Assim como o apóstolo Paulo foi humilhado depois de ter sido elevado ao terceiro céu, de tanta maravilha que ele viu e testemunhou, Deus diminuiu a ele dando um espinho, para que ele se lembrasse qual é o lugar do homem e qual é a posição de Deus. Esta mulher também, cheia de orgulho, foi movida de todo o seu poder, todo o dinheiro que ela tinha, homens e cavalos. Ela foi pôr à prova ao homem de Deus. Foi testar a sabedoria de Deus no ungido de Deus. Mas o que ela encontrou foi humilhação. Deus rebaixou a ela para que ela soubesse qual é o lugar do homem, qual é o lugar de Deus. E aquilo que ela encontrou, incorporou nela e ela passou a conhecer o amor de Deus. Amém? Versículo 4. Quando a rainha de Sabá percebeu, ela depois percebeu, caiu-lhe a ficha. Amém? Ela caiu em si, ela despertou. Depois daquela humilhação que ela passou, ela vinha com orgulho. Ela vinha julgando que as coisas boas que ela ouviu, ela ia pôr à prova. Em outras palavras, ela julgava saber tudo a respeito de Salomão. E vinha como alguém que ia profetizar a respeito de Salomão, dizendo, eu sei que tu és isto, eu sei que tens isto, eu sei que na tua casa existe isso, eu sei que a tua riqueza é no valor, vamos dizer, que na tua conta bancária tem tal. Ela vinha julgando que já tinha toda a informação a respeito de Salomão. Amém? Porque ela ouviu falar de muita coisa a respeito de Salomão. Então ela foi para lá com orgulho, julgando que já tinha na mão toda a história de vida de Salomão com Deus. Amém? Mas ela foi surpreendida pela humilhação. Deus lhe mostrou que tudo que ela julgava saber, nada sabia. Ela passou a conhecer a Deus nesta humilhação. Nós não conhecemos a Deus quando viemos para Ele julgando que já sabemos o que vamos esperar. O que nos faz conhecer a Deus é a surpresa que a sua palavra causa em nós. Por isso, toda libertação causa espanto. E da forma que alguém é liberto hoje, não é liberto amanhã. O amanhã vai superar o hoje. Porque Deus sempre se move na sua grandeza, na sua autoridade. Nunca se diminui diante do homem. Amém? Então assim, quanto mais Ele nos surpreende, quanto mais Deus supera o seu mover, nos permite ver o quão Deus é grande na nossa vida. Amém?
Já vamos terminar, amém? Então, quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio, ela começou a perceber. Quando compreendeu a sabedoria de Salomão, quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, amém? A comida que era servida à mesa do rei, os alojamentos e a organização dos seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo, ficou muito admirada. Amém? Amém. Deus surpreendeu-se, mostrando muito mais daquilo que ela julgava saber. E só assim ela conheceu a Deus. Não pelas coisas boas que ela carregou lá para tentar confrontar, mas porque ela foi humilhada, passou por um momento de humilhação. Ela passou por um momento difícil, ela diante de Salomão. Passou por um momento de aperto. Ela ficou sem palavras, em outras palavras. Passa a redundância, amém? Ela perdeu palavras. Tudo que ela carregava como conhecimento em relação a Jesus na vida de Salomão, na verdade ela compreendeu que nada sabia. Amém? Naquele momento de dor, naquele momento de doença, naquele momento em que nós erramos, Deus também está nos dando a oportunidade de conhecer a Ele. E é no momento em que mais vamos conhecer a Ele, porque o momento que Ele nos vai elevar, veremos a grandeza de Deus em nós. Numa situação em que julgávamos difícil de superar, quando Deus nos livra dessa situação, nós compreendemos, nós conhecemos a grandeza de Deus na nossa vida. Conhecemos a Jesus e Jesus nos liberta. Amém? Se permanecermos fiéis aos seus ensinamentos, não trazendo os nossos, mas aos ensinamentos de Jesus na nossa vida. Amém? Versículo 6. Disse ela ao rei: é verdade tudo que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Ela não só confirmou o que sabia, mas também Deus acrescentou o saber nela. Disse ela ao rei mais uma vez: é verdade tudo que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com meus próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo? Aí já está convertida. Ela já desejava, porque ela passou a conhecer a Jesus naquele momento de humilhação que ela passou. A palavra de Deus, muitas das vezes, quando repreende alguém, as pessoas caem na perda de confiança, porque julgavam que Jesus é tudo. Olá, meu filho, como estás? Amém? Pensavam que Jesus é, vai em paz, meu filho. Amém? Mas Jesus, por vezes, a palavra nos açoita, a palavra nos bate. Amém? A palavra nos atinge como uma espada. E é neste momento que nós mais nos firmamos o conhecimento de quem Deus é na nossa vida. Quando Ele supera a expectativa do homem, nos tirando daquele lugar da estagnação para um lugar do mover de Deus. Esta mulher já estava despida de toda a arrogância, de todo aquele saber que ela carregava. Através da manifestação do saber de Deus, ela já quis conhecer mais a Jesus. Então ela admirava. Versículo 7, repetindo: não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que eu ouvi. Versículo 8. Ela já está a conhecer a Jesus. No versículo 8 diz assim: como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo a sua sabedoria. Amém? Amém? Ela aqui está a declarar a sua vontade de conhecer ainda mais. O pouco que ela conheceu demonstra aqui com estas palavras a vontade de conhecer mais a Jesus. Neste momento de humilhação. Amém? Glória a Deus. Vamos só abrir o Mateus que mencionamos para terminarmos. Já estamos mesmo em cima da hora, amém? Mateus 12. Estamos já a terminar. Aos irmãos que nos acompanham, façam menção dessa escritura. Livro de Mateus, capítulo 12, amém?
Livro de Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38. É a última escritura que estamos aqui a ler para terminarmos já este estudo bíblico de hoje. Livro de Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38, diz assim. O subtítulo diz: O sinal de Jonas. Amém? Já achamos? Livro de Mateus capítulo 12, versículo 38. O subtítulo na minha Bíblia diz: O sinal de Jonas. E diz assim a palavra do Senhor, no versículo 38. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal da sua autoridade. São outros que querem pôr à prova, julgando conhecer a Deus. Amém? Porque não é desta forma que nós temos que nos apegar. Aquilo que dizíamos logo no início. Não que seja errado conhecermos a Jesus ou compreendermos o mover de Jesus pelas bênçãos, pela prosperidade, pela cura que Ele opera. Mas onde está o perigo? Caímos na armadilha de um dia entrarmos na incredulidade, por perdermos confiança. Porque a nossa confiança estava na manifestação do poder de Deus pelas coisas tangíveis, coisas palpáveis, coisas compreensíveis pela nossa mente, pelos nossos olhos. Então essas coisas, o dia em que Jesus não se mover nessa abordagem, mover-se numa outra abordagem, num cenário de conflito, num cenário de dor, mas Ele ainda está a mover-se, nós não vamos compreender e vamos cair no descrédito, vamos cair na dúvida, vamos cair na incredulidade, que é perda de confiança. Amém? E não vamos ter a oportunidade de conhecer a Jesus, porque conhecer pela metade não é conhecer. Temos que conhecer a Ele nos momentos bons e também conhecer nos momentos maus. Se nós escolhemos como conhecer a Ele, não estamos a conhecer como Deus quer. O que nós fazemos nos dias de hoje é que nós é que escolhemos de que forma queremos conhecer a Jesus. Quando viemos pôr à prova a sua sabedoria, quando viemos pôr à prova o seu poder, quando viemos pôr à prova a sua autoridade. Estes fariseus também, os mestres da lei, vieram e disseram a Jesus: Mestre, queremos que nos mostre um sinal da sua autoridade. Vieram pôr à prova a autoridade. Versículo 39. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Versículo 40. Pois, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso aí está a mostrar que neste momento de solidão, no momento em que Jonas não viu luz, no momento em que Jonas não tinha mais nenhum outro recurso, ele se lembrou de quem é Deus. Passou a conhecer o mover de Deus nesse momento da angústia. Amém? Porque lá fora, quando ele tinha Jesus, desprezou a palavra de Jesus que veio a ele. Amém? Jonas se julgou sábio, desprezando o comando de Jesus. Se Jesus lhe mandou a um lugar, ele se julgando sábio, ele ignorou o comando de Jesus. Mas naquele momento da tribulação, ele conheceu a Jesus e recorreu a ele. Pediu perdão, se retratou com Jesus e ele foi salvo. Amém? Versículo 4. No dia do juízo, é Jesus que continua. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão. Pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Em outras palavras, Jesus tudo o que faz, se temos a Jonas como exemplo e não compreendemos que Jonas no momento de dor conheceu muito mais a Jesus, nós também quando passamos no momento de dor e negligenciamos, abandonamos, nos tornamos infiéis ao invés de permanecer fiéis, então aquele povo de Nínive vai nos julgar, porque nós não fomos fiéis. Amém? E é aqui onde eu queria também trazer aquele exemplo que fomos lá ver da rainha de Sabá, que é mencionada no versículo 42, aqui no livro de Mateus 12. Diz assim: a rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará,
pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, este momento, já sei que passamos muito tempo aqui nesse estudo. Queria pedir aos irmãos, tanto os que nos acompanham, como os que estão aqui presentes, alguma contribuição ou dúvida para colocar. Os irmãos que nos acompanham, algum comentário, alguma dúvida. Compreendemos como conhecer a Jesus. Compreendemos que não temos que ser nós a selecionar como conhecer a Ele, mas que tem que ser Ele apenas a declarar a sua vontade na nossa vida. Deus é que determina como nós temos que conhecer a Ele. Então, se permanecermos firmes, os atributos de Deus que cada vez serão incorporados a nós, os momentos bons ou maus nos irão permitir conhecer a Jesus. Amém? Não havendo nem comentários dos irmãos que nos acompanham, não havendo também algum pronunciamento dos irmãos que estão aqui presentes, as nossas irmãs que estão aqui, podemos nos colocar de pé para encerrar o estudo. Amém? Vamos nos colocar de pé para entregar este estudo ao nosso Senhor e pedir a humildade, pedir a obediência, que o Espírito Santo encontre sempre espaço em nós, nos momentos bons ou maus, para que nós possamos conhecer muito mais a Ele e sejamos efetivamente seus semelhantes. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos em Sua presença para te agradecer, Senhor, por esse estudo e estas palavras, Pai, que o Senhor anunciou à Sua igreja, Pai. Te agradecemos por nos equipar e nos revestir dessa armadura, Pai. Porque aonde o coração do homem julga conhecer-te, Pai, o Senhor sempre revela que não somos sábios, meu Pai, que nada sabemos ao seu respeito, mas se nós permanecermos firmes na obediência, submissos a Ti, meu Pai, então o Senhor se revelará na proporção da Sua vontade sobre nossas vidas, Pai. Que estas palavras que o Senhor derrama sobre nossos corações, meu Pai, elas não se apaguem nem se apartem, meu Pai, de nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha selar essas palavras com o betume, assim como o Senhor selou a arca de Noé. Que nenhuma água do dilúvio veio romper ou remover as palavras ou a obediência nele, Pai. Que estas palavras, meu Pai, o Senhor venha selar com o sangue do Cordeiro de Deus. Que nenhuma ave, meu Pai, que vinha para devorar esta semente, ela não tenha êxito na nossa vida. Que o Senhor, meu Pai, possa nos guardar em Sua presença. Que o Senhor possa abençoar a cada família, a cada casa, a cada alma aqui presente, meu Pai. O Senhor faça destas palavras a bênção, meu Pai. O Senhor faça destas palavras o verdadeiro testemunho para que te possamos conhecer ainda mais, meu Pai, em nome de Jesus. Que esta palavra, meu Pai, venha crescer cada dia em nós, nos permitindo estar firmes, meu Pai, tanto em momentos bons como em momentos maus. Porque assim, meu Pai, é a Sua vontade que nós te possamos conhecer em todos os momentos da nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, te pedimos que possa localizar esta família e nós declaramos luz, meu Pai, sobre esta casa, declaramos luz sobre este coração, meu Pai, declaramos luz aonde esta palavra for ouvida, aonde esta palavra for anunciada, aonde, meu Pai, este culto for assistido, Senhor, que esta palavra, no seu poder, meu Pai, possa transformar a vida, possa transformar corações, possa permitir, meu Pai, com que esta pessoa que assistirá venha a conhecer, meu Pai, assim como o Senhor se revelar na vida dele, Pai, e que o Senhor nos venha a guardar, meu Pai, que o Senhor nos venha a cobrir com o seu amor, que o Senhor venha nos revestir, meu Pai, do seu poder, venha cobrir a nossa caminhada, meu Pai, com a sua luz, que o Espírito Santo seja com cada um de nós, seja o nosso cajado e aquele que irá testificar o seu poder nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos declarar luz sobre a sua igreja, declarar luz sobre o nome do seu ministério, declarar luz sobre a vida de cada servo, seu pastor, meu Pai, cada obreiro, meu Pai, cada membro e parceiro do seu ministério. Queremos anunciar a luz, meu Pai, em nome de Jesus oramos e aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, dessa forma terminamos o culto de hoje. Agradecer pelo tempo, agradecer pela fé, agradecer pelas contribuições que ainda virão. Amém? O irmão ainda tem a oportunidade de ir rever esse estudo. Aquilo que for a sua compreensão, deixa o comentário no final, assim que terminar de assistir. Amém? Não veja o tempo, não veja que o estudo foi muito longo. É uma palavra que vem para abençoar, vem para nos fazer conhecer mais ao nosso Criador. E a todos os irmãos que nos acompanham, Shalom. Vença hoje, vença amanhã e vença para todo sempre. Seja esta palavra uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.